noite a todos. Vamos fazer um teste do som para ver se ele está audível. Alguém poderia me dar um feedback? Está bom a altura do som? Porque na última palestra ele ficou um pouco baixo. Quem pode me informar? Nós vamos estar refletindo essa noite acerca da lei de liberdade e a sua relação direta com a lei de responsabilidade. Quem pode dar um feedback do som? Vamos ler uma mensagem. Nós possamos ir já testando o som. Como está o som? Está ótimo? Eni, está ótimo o som? Eni ficou de entrar para estar dividindo comigo como estaria o nosso som. O nosso tema hoje é Lei de Liberdade, um convite à responsabilidade. Está bem melhor. Então tá bom. Se porventura ele ficar ruim, vocês me avisam. Estou falando aqui bem próximo do microfone aqui. Eu pus um microfone externo para ver se melhora a capacidade aqui do computador. Vamos então ler a nossa mensagem aqui. A mensagem do Dias Felizes, de Joana de Ângeles. Sauda o teu dia com a oração de reconhecimento. Tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplica suas oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanha a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Considera o trabalho o melhor meio de progredir. Quem não trabalha entrega-se à paralisia moral e espiritual. Homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Mergulhe a mente quanto possível no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com discernimento. Inclusive, uma das virtudes que nós vamos estar refletindo essa noite, porque o discernimento é uma virtude que nos faculta utilizar bem a lei de liberdade. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é a mensagem de vida. Não apenas nos educandários podes estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Já são 19h27, vamos então fazer a nossa oração para que nós possamos começar as nossas reflexões desta noite. Bondoso Jesus, nós te agradecemos a abençoada oportunidade de estarmos refletindo sobre o teu evangelho de amor acerca das nossas vidas. Te pedimos o teu amparo, a tua bênção, Jesus, para que possamos prosseguir na sintonia dos teus ensinamentos e que as nossas palavras possam ser claras, lúcidas e coerentes, refletindo os teus ensinamentos. Te pedimos em especial, Jesus, por esse momento que passa o nosso planeta Terra, a humanidade que vive esse momento de pandemia, que nos convida a profundas reflexões acerca do sentido de nossas vidas, nossos objetivos reencarnatórios, para que possamos agora, nesse período de reclusão em nossos lares, na intimidade com os nossos familiares, podermos
tomar consciência dos nossos propósitos existenciais. Te pedimos pelos nossos irmãos que se encontram acometidos pelo vírus, te pedimos por todos os agentes de saúde e te pedimos também, Jesus, que os nossos governantes possam ser inspirados a tomar as melhores decisões acerca dos destinos da humanidade. Te pedimos por essa casa de amor que nos acolhe, o Centro Espírita Joana d'Arc, por todos os seus trabalhadores, todos os seus frequentadores, que todos possamos estar, Jesus, na sintonia dos teus ensinamentos. Esteja conosco agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. O som está ótimo, né, Henrique? Ok. Então, a reflexão dessa noite é acerca da lei de liberdade, um convite à responsabilidade. Nós vamos iniciar a nossa fala refletindo acerca do enunciado da questão 115, para que nós possamos mergulhar e refletir, neste momento inicial, acerca do nosso sentido profundo existencial, para que nós possamos entender o que significa a lei de liberdade nas nossas vidas. Pois, se temos a liberdade para fazer o que quisermos, nós somos responsáveis por essas escolhas. Se eu sou livre para semear, eu sou responsável pela colheita. Por isso é muito importante que eu entenda qual é o sentido da minha existência, para que esse sentido da minha existência possa nortear as minhas escolhas. Nortear as escolhas é justamente utilizar o discernimento, porque eu tenho liberdade para fazer escolhas, eu preciso saber quais escolhas fazer. Quais são as escolhas acertadas para a minha vida? Que muitas das vezes eu faço escolhas equivocadas, mas a minha intenção é boa, mas o sentido da minha escolha que é equivocado. Na questão 115, Kardec faz a pergunta aos bons espíritos: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? É muito importante que nós reflitamos no questionamento que Kardec faz, porque se nós formos pensar acerca das nossas vidas, das pessoas todas que gravitam em nossas vidas, não tem pessoas de boa índole, pessoas de má índole, pessoas boas e pessoas más? Na história das nossas vidas, quantas pessoas boas já cruzaram os nossos caminhos e também quantas pessoas más cruzaram o nosso caminho? O fato é, por que uns são bons e outros não são? Às vezes nós percebemos em crianças com uma índole muito boa, crianças voltadas para o bem, com as suas atitudes, com as suas intenções, e outras crianças já são mais maldosas, já empurram, já mordem, já têm atitudes mais equivocadas. Por que se todos os espíritos estão passando por uma única vida, aquele raciocínio acerca de que a reencarnação não existe? Por que essas diferenças de personalidade? E nessa questão, os bons espíritos respondem de forma muito clara ao questionamento do Kardec. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E a resposta que os bons espíritos dão para Kardec é: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e ao fazer chegar progressivamente à perfeição. Então, olha só, todos nós fomos criados simples e ignorantes e recebemos uma missão a fim de esclarecer. Isso é extremamente relevante. O que é esclarecer? Através da vivência dessa missão, do cumprimento, acima de tudo, dessa missão, é que eu vou me esclarecendo. Eu vou transformando o meu conhecimento em compreensão acerca dos fatos da vida, mas pela vivência. Isso é extremamente importante. É na vivência, na convivência, que nós vamos estar adquirindo esse esclarecimento.
determinada missão a fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, de chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. E esse é o ponto central da nossa reflexão da noite, esse conhecimento da verdade. O que é verdade? Verdade são as leis divinas. E o grande compromisso nosso existencial é acessar essa verdade. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos benfeitores, onde está escrita a lei de Deus? A lei de Deus está escrita na consciência. E ele pergunta nessa mesma questão, no 621A, posto que está escrito na consciência, qual a necessidade que ela fosse revelada? Porque nós esclarecemos e desprezamos. Esse é outro ponto que nós vamos refletir. Esse esquecimento, esse desprezo que nós fazemos das leis que estão aqui. Nós recebemos isso como uma dádiva, elas estão na nossa consciência. E a questão da nossa consciência é justamente o ponto que nos torna felizes ou infelizes, já que o nosso compromisso, que está nessa mesma questão, é de alcançar essa felicidade. Todas as nossas escolhas, nós estamos refletindo sobre isso, a lei de liberdade, e as escolhas que eu faço, e a responsabilidade que eu tenho por essas escolhas que eu faço. Portanto, acessar essa verdade, esse conhecimento da verdade, essa vivência da verdade é que me aproxima de Deus. É que conecta a minha vontade com a vontade de Deus. Que vai me aproximar da perfeição, e é nessa perfeição que nós vamos encontrar a pura e eterna felicidade. Quando Deus nos criou, lá no princípio inteligente, lá no mineral, nós já tínhamos um objetivo, de sermos felizes. Deus nos criou para sermos felizes. Se Ele nos criou para sermos felizes, esse é o nosso objetivo, é uma determinação. É um determinismo divino. Mesmo que eu não queira, eu vou ser feliz um dia. Mesmo que demore bilhões de anos. O fato é que é um determinismo. Se é um determinismo, todos seremos felizes, plenamente felizes um dia. Ainda que vai demorar muito. Mas, no que diz respeito às nossas reflexões da noite, se existe uma lei de liberdade, uma lei abençoada, que eu posso fazer o que eu quiser, e o próprio Paulo de Tarso nos coloca aqui, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E Jesus nos diz, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Quando nós trazemos essas falas de Paulo e essa recomendação de Jesus para a realidade da nossa sociedade hoje, nós vamos entender que conseguir fazer a adequação dos nossos anseios materiais, dos nossos objetivos e deveres materiais, com essa nossa missão de espírito imortal, que está na questão 115, é um grande desafio. Porque, de uma forma geral, como que o homem busca felicidade na sociedade nossa atual? Um dos principais mecanismos que nós lançamos mão para buscar a felicidade é a competição. Eu preciso ser melhor que o outro para que eu seja feliz. Eu preciso estar melhor colocado no meu trabalho. Eu preciso ser melhor que o meu irmão. Eu preciso ter o melhor corpo físico. Eu preciso ser o mais belo. Eu preciso ser o mais inteligente. Nós vamos observar que existe essa busca desenfreada pelo sucesso. Mas a busca não é pelo sucesso. A busca é pela felicidade. Mas ela é feita através do mecanismo de competição. E esse é um grande equívoco, porque se nós colocarmos essa busca do sucesso como se fosse uma pirâmide, e nessa pirâmide, lá no topo dela tem 5%. 5% de nós, da humanidade, consegue atingir esse sucesso.
seja ele um sucesso como um desportista, seja ele como um advogado, como um artista, não interessa, mas só 5% que vai atingir esse ponto mais alto da pirâmide. 25% da humanidade fica pelo caminho, ou seja, não é percebido. E a grande massa, 70%, fica na base da pirâmide. Por isso, a humanidade está hoje com esse número excessivo de ansiosos, de aflitos, depressivos, de pessoas sem um propósito, sem um sentido existencial. Por quê? Porque estão focados nessa busca da felicidade, nas escolhas que são feitas dentro da lei de liberdade, porque eu tenho liberdade para fazer as minhas escolhas. E eu faço escolhas egóicas, porque eu quero atingir um objetivo que é ser melhor que o outro, no objetivo competitivo. E, na verdade, o nosso grande sentido é buscar esse autoencontro interior, buscar esse autoconhecimento, desenvolver esse autoacolhimento, o autoamor, que são coisas internas do coração. E quando eu estou buscando fora as coisas externas, a qualquer preço, por exemplo, nessa questão da competição desenfreada de ser o melhor, de alcançar o melhor posto, de estar sempre na frente, estar sempre numa posição egóica com relação ao outro, que é o meu irmão em humanidade, eu vou estar sempre buscando fora a felicidade. Tem uma história que é muito interessante no que diz respeito a essa questão, que ilustra muito bem essa questão da felicidade do lado de fora. É uma criança que ganha do pai um pônei, e quando o pai dá o pônei para a criança, ambos ficam felizes. A criança porque ganhou o pônei, e o pai porque a criança está feliz porque ganhou o pônei. Então, ambos estão felizes com uma coisa externa que é o pônei. O fato é que nesse conto, que ilustra essa questão da felicidade externa, o pônei fugiu para o mato. O pônei fugiu para o mato, ele é uma circunstância, nós não temos controle das circunstâncias, nem das coisas, nem das pessoas. E quando o pônei foge para o mato e some, a criança chora e fica triste. O pai, vendo a criança chorando e triste, também fica triste. Então ambos agora estão tristes, mas eles estavam felizes na circunstância anterior. Agora que o pônei fugiu para o mato, ambos estão tristes. Mas acontece que o pônei voltou. E quando ele voltou com 2 cavalos. Quando o pônei voltou com os 2 cavalos, o pai e a criança ficaram muito felizes, porque antes eles tinham um pônei, agora eles têm um pônei e 2 cavalos. Então agora uma circunstância externa trouxe a felicidade para os dois. O fato é que a criança foi montar o cavalo, caiu e quebrou o braço. Na verdade já estava um jovem, caiu e quebrou o braço. E com o braço quebrado, houve um convite para a guerra. Aquele país estava em guerra, isso é um conto, gente. E ambos estavam felizes porque o pônei tinha trago, eu atravessei a história, contei um fato na frente, mas eles estavam felizes porque o pônei tinha voltado, uma nova circunstância, com 2 cavalos. Aí o jovem montou o cavalo e caiu e quebrou o braço. Aí o jovem ficou triste, o pai também ficou triste porque o jovem tinha quebrado o braço. Só que veio o convite para a guerra. Aí o jovem não pôde ir para a guerra porque estava com o braço quebrado. E o pai porque já estava idoso. Então as circunstâncias da vida estavam guiando a felicidade dos dois. Será que as nossas vidas, dentro dessa historieta, não têm sido guiadas pelas questões externas? Dependendo das circunstâncias. Eu vou ser feliz quando eu tiver a minha casa própria. Eu vou ser feliz quando eu me formar na faculdade. Eu vou ser feliz quando eu me casar. Eu vou ser feliz quando eu tiver um filho. Eu vou ser feliz quando meu filho se formar. E nós pautamos a nossa felicidade em questões circunstanciais,
que são transitórias e que nós não temos controle em cima dessas circunstâncias. Então, quando eu pauto essa minha felicidade em questões externas, eu faço as minhas escolhas frente à lei de liberdade em cima de questões transitórias. Eu não pauto as minhas escolhas em cima das questões existenciais. E na sequência da questão 115, os espíritos continuam informando Kardec, falando que passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas que chegam, e chegam mais depressa à meta, que lhes foi assinada. Os outros só suportam murmurando, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Qual que é a relevância disso? Se nós formos perceber nas nossas vidas, eu tenho estado submisso, a palavra submissão é me submeter à missão, às provas que a vida tem me oferecido, eu tenho feito os esforços de buscar a verdade, de passar por essas provas e adquirir o conhecimento e aprender com as provas que tenho ocorrido na minha vida, eu tenho murmurado, outros só suportam murmurando, como é colocado na questão 115. Só vivo murmurando, reclamando e buscando nas questões superficiais da vida me completar daquele vazio consciencial que eu estou sentindo. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, os bons espíritos nos informam que para que nós possamos estar felizes, nós precisamos estar com as nossas consciências pacificadas. Primeiro, nós precisamos estar de posse do necessário, com as consciências pacificadas e com a fé no futuro. Nós precisamos desses 3 itens para sermos felizes. Posse do necessário, consciência pacificada e fé no futuro. Quando nós pensamos na posse do necessário, nós já entramos num conflito, numa sociedade consumista como a nossa, onde nós, muitas das vezes, estamos focados em ter coisas, fazer coisas o tempo todo, e ocupamos grande parte das nossas vidas desse ter, fazer e estar, em detrimento do ser. O desenvolvimento do ser é que vai me preencher interiormente. E essa busca externa, como nós contamos o conto lá do pônei, de eu estar pautado na minha felicidade, no meu bem-estar, em questões exteriores, eu vou estar sempre em conflito no que diz respeito ao meu estado de espírito. Por quê? Eu não controlo as questões exteriores. As questões exteriores eclodem na minha vida. O único lugar que eu tenho controle é da intimidade do meu coração e da minha consciência. Eu não consigo ludibriar minha consciência. Não é possível que eu possa estar agindo bem dentro da lei de liberdade e estar infeliz. Porque as leis divinas que estão na nossa consciência são esse norteador das escolhas que eu faço. Essa conexão com as leis que estão na minha consciência, isso é extremamente trabalhoso, porque para que eu possa estar conectado com essas leis, é muito importante que eu esteja conectado com o universo, conectar as leis que estão na intimidade da minha consciência, do meu coração, com as leis universais. Isso só é possível se eu estiver tendo atitudes amorosas, se eu estiver em sintonia com as leis do universo. Para que eu esteja em sintonia com as leis do universo, olha como isso é profundo. É muito importante que eu esteja fazendo esforços para desenvolver as virtudes que estão no meu propósito reencarnatório. E quando eu estou desalinhado com esse propósito, eu estou desalinhado com essas leis universais que eclodem na minha vida a todo instante, porque eu estou em
em pleno contato com essas leis, são essas leis que regem o universo, e as leis, na minha consciência, muitas vezes estão adormecidas, porque na resposta da 621, quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus na consciência, aí é 621A, como nós já falamos, Kardec pergunta, mas se está na consciência, qual a necessidade que ela fosse revelada? Porque nós esquecemos e desprezamos. Portanto, se eu estou numa conduta de esquecimento das leis e de desprezo, eu preciso que ela seja revelada por alguém. E tem uma passagem que é descrita por Humberto de Campos, relativa a Allan Kardec. Humberto de Campos nos traz que o codificador, uma noite, após adormecer, foi levado por um espírito benfeitor a uma região onde tinham muitos espíritos no sofrimento muito atroz. Percebia-se que eles estavam muito arrependidos, que eles estavam numa situação deplorável. E Kardec pergunta para esse benfeitor, quem são esses espíritos que estão nessa situação, passando por tanta dor, por tanto remorso, por tanto arrependimento? São os imperadores romanos que agiram de forma tão equivocada que o benfeitor relata para Kardec, não. Os imperadores romanos eram ignorantes, eles não conheciam a verdade, eles não conheciam os ensinamentos das leis, eles eram ignorantes. E logo tiveram uma outra oportunidade oferecida por Jesus, reencarnaram e resgataram todos os seus débitos. Mas quem são esses, então, que sofrem tanto? Indagou novamente Kardec ao benfeitor. Seriam aqueles grandes déspotas da humanidade, Gengis Khan, Calígula, que trucidavam povos? E o benfeitor respondeu a Kardec, não. Eles também eram ignorantes, tanto quanto os imperadores romanos. Também receberam outras oportunidades em novas reencarnações e conseguiram reparar os seus danos, as suas atitudes de desamor que tiveram. E Kardec pergunta, mas então quem são essas pessoas que sofrem tanto? E o benfeitor responde a Kardec, são os cristãos, são aqueles que conheciam as leis, sabiam o que precisavam, o que deveriam fazer e não fizeram, com conhecimento de causa. Esses têm uma dívida muito grande com as próprias consciências, porque as leis estão escritas na própria consciência. E o remorso é muito grande. Inclusive a oportunidade reencarnatória fica muito dificultada por causa desse remorso consciencial. Aí nós vamos tendo a dimensão da fala de Jesus, quando ele nos adverte, a quem muito for dado, muito será cobrado. Nós que temos tanto esclarecimento frente à doutrina espírita, frente aos ensinamentos de Jesus, de forma tão clara, tão cristalina, sem dogmas, sem interpretações que distorcem o sentido da fala de Jesus, nos esclarecendo de forma objetiva sobre os nossos compromissos, nos esclarecendo acerca das provas, das expiações, das dificuldades do mundo de provas e expiações, nos explicando quem são os nossos familiares nesse contexto do planeta de provas e expiações, que muitos são espíritos afins, mas a grande maioria são nossos irmãos em outras oportunidades com os quais nós nos equivocamos, ou eles se equivocaram com relação a nós. Nós estamos aí nessa oportunidade abençoada de buscar a reparação e temos todo o esclarecimento, nós conhecemos as leis. Por isso que negligenciar as leis, nessa oportunidade que estamos conhecendo essas leis, pode sair muito caro. Pode vir essa conta sobrepujada de juros. O fato é que Kardec, ao despertar, que ele foi levado durante o sono por esse benfeitor, até essa zona de sofrimento dos cristãos,
Ele elaborou uma questão do Livro dos Espíritos que todos nós conhecemos profundamente, que está na terceira parte, na parte das leis morais, a questão 624, quando ele pergunta para os benfeitores: para ser agradável a Deus e assegurar a minha posição futura, bastará que eu não pratique o mal? Ele querendo saber sobre esse drama de consciência, como que isso funcionava. Quer dizer, será que se eu não fizer o mal, tendo conhecimento das leis, eu vou estar numa condição, posteriormente, de consciência tranquila ou não? Olha, contextualizando a questão a partir de onde surgiu a intuição de Kardec de fazer esse questionamento para os bons espíritos. Ele pergunta para os benfeitores: para ser agradável a Deus é estar cumprindo as leis divinas. E não fazer o mal seria um estado de neutralidade, nem o bem nem o mal. E a resposta, como todos nós sabemos, dos benfeitores, é que não. O estado de neutralidade, não. Não cumpre-lhe fazer o bem no limite das forças, pelo que responderás por todo o mal que advier do bem que deixares de fazer. Nós vamos perceber que dentro dessa lei de liberdade, que nos convida à responsabilidade, dentro desse livre-arbítrio, eu sou convidado sempre a pensar: essa atitude que eu estou tendo, não estou nem considerando atitudes equivocadas, desamorosas, essa atitude que eu estou tendo vai levar ao bem a alguém? É mais profundo do que agir neutralmente, de maneira neutra. Qual o resultado dessa atitude? Nós estaríamos, a partir desse exercício, começando a nos conectar com a virtude que nos faculta utilizar bem a lei de liberdade, que é o discernimento. Porque sempre que eu utilizo a lei de liberdade com discernimento, eu estou pensando nas consequências das minhas escolhas, das minhas atitudes. Qual o objetivo que eu tenho com essa escolha que eu estou fazendo? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar no cume da pirâmide, como nós comentamos anteriormente. Eu quero ser o melhor, eu quero ter o destaque, eu quero alcançar a felicidade por essa via, a competição, de buscar sempre esse cume da pirâmide. E quando nós vamos observar aqueles que alcançaram o cume, geralmente não estão felizes, porque para chegar lá no cume é uma caminhada longa e dolorosa. Nós pensamos, por exemplo, num atleta, que ele quer ser vamos imaginar um tenista. Quantas lesões tem os tenistas que são os melhores tenistas? Quantas cirurgias já passaram? Quantas horas de treinamento? Será que eles são realmente felizes? E a carreira não é muito longa, né? 40 anos, geralmente precisa se aposentar. Depois que se aposenta, eles são felizes? Se nós pensarmos nos jogadores de futebol, um número pequeno deles que atingem o cume, que fazem sucesso, que ganham fortunas com salário, depois que eles se aposentam, ou mesmo durante a sua carreira profissional, será que eles são felizes? Nós vemos a toda hora escândalos relacionados aos jogadores. Nós pensarmos, por exemplo, num artista, um cantor internacional famoso no mundo inteiro. Por que se ele tem tudo, tem dinheiro, tem prestígio, tem fama, precisa se enveredar nas drogas e no álcool? Porque ele conquistou tudo externo. É como se ele tivesse todos os pôneis possíveis e cavalos. Mas a toda hora ele está caindo, porque ele está vazio por dentro. Ele conquistou todos os objetivos exteriores, se esquecendo da autoconquista. Essa viagem interior, que é o maior desafio nosso, existencial, que é o autoconhecimento.
O autoconhecimento, ele vai ser a chave para o nosso sucesso. O autoconhecimento é que vai me facultar a utilizar bem a lei de liberdade. Porque eu só ajo com discernimento quando eu me percebo nas circunstâncias. Quando eu consigo identificar quais são os meus objetivos. O que eu quero com essa minha atitude. Por isso que é importante nós fazermos essa viagem interior e percebermos em nós quais são as nossas falas internas, quais são os nossos objetivos, o que eu tenho buscado da minha vida. Porque com isso eu tenho uma referência para saber se eu estou dentro de um propósito amoroso de vida ou se eu estou buscando chegar só no cume da pirâmide. Lembrando que eu posso ficar pelo caminho dos 25% ou ficar na base da pirâmide. Eu posso passar uma vida inteira buscando chegar nesse cume que só os 5% chegam e não são felizes, aqueles que buscam só as questões externas, porque existem exceções desses 5%, mas onde eu me enquadro? Qual tem sido o meu objetivo de vida dentro dessa liberdade de escolhas? Que eu posso escolher o que eu quiser acerca da minha vida. Com relação ao nosso dever frente à lei de liberdade, no capítulo 7, no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre o dever consciencial, porque após tudo necessário, a paz de consciência é uma das condições para a felicidade. Então, o cumprimento do dever consciencial é que vai me levar à paz de consciência. Então, tem o texto do Espírito Lázaro. E Lázaro nos diz que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos as mais íntimas particularidades e nos atos mais elevados. Então, o meu dever consciencial é primeiro comigo, e em seguida para com os outros. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da propriedade interior, o adverte, o sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Esse ponto é extremamente relevante em cima das reflexões que estamos fazendo, porque o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, o guardião da propriedade interior. O que é o aguilhão da consciência? É o discernimento. Como eu vou saber se aquela escolha que eu estou fazendo é uma escolha justa, amorosa e caridosa ou uma escolha desamorosa, injusta e descaridosa? Eu preciso acessar dentro de mim quais são os meus objetivos, quais são as minhas intenções. E os sofismas da paixão, o sofisma é uma falsa verdade. Nosso automatismo, nosso auto-engano, da mesma maneira que o autoconhecimento é a nossa chave para o desenvolvimento, o auto-engano é o nosso grande entrave. É o auto-engano que às vezes pode, durante uma reencarnação inteira, obstaculizar a minha evolução, obstaculizar o desenvolvimento do meu propósito, me impedir temporariamente de ser feliz, através do auto-engano. Porque o meu ego vai estar falando alto para que eu mantenha o meu automatismo, os meus hábitos, as minhas predisposições. E o grande convite do autoconhecimento é justamente a percepção desses nossos desvios no que diz respeito às virtudes que somos convidados a desenvolver, para que eu possa, de uma maneira lenta, progressiva, paciente, perseverante, continuada, ir mudando aos poucos o meu modo de ser. Porque das duas verdades que existem dentro de mim, uma é a verdade universal, que já refletimos, são as leis divinas.
é uma dádiva de Deus para nós. Mas, ao mesmo tempo que existe essa verdade universal dentro de mim, que é uma dádiva de Deus, existe a minha verdade, que é a verdade distorcida, que ela vem de outras vidas, através dos meus arquétipos, das minhas predisposições, que estão aqui impregnadas na minha consciência. Ela vem de tudo que eu aprendi nessa vida. Nem sempre nós temos a melhor educação, os melhores exemplos. Portanto, eu tenho esse conflito interior, esse paradoxo, uma coisa paradoxal, uma coisa contraditória. Eu tenho a verdade universal e eu tenho a minha verdade. Fazer esse contraponto entre essas duas verdades é o nosso grande desafio. E através desse dever íntimo que o Espírito Lázaro nos fala, esse aguilhão da consciência que vai me alertar frente à lei de liberdade, que a todo momento eu estou fazendo escolhas, para que eu possa fazer escolhas responsáveis. Porque eu vou arcar com as consequências dessa escolha, desse objetivo meu de vida. O que vai impactar na vida dos outros essa minha escolha, essa minha atitude, esses meus objetivos, o que vai impactar na minha vida. Portanto, é buscar essa lucidez no que diz respeito se essa escolha que eu estou fazendo, ela é moral, ela é amorosa, é super importante. Na questão 629, Kardec faz essa pergunta para os benfeitores: que definição se pode dar de moral? Porque isso, a princípio, pode parecer que é relativo. Principalmente porque se confunde muito moral com legal. Porque muitas coisas às vezes são legais, estão dentro das leis, mas não são morais. Por isso é importante refletir acerca do que é moral. Então, que definição se pode dar de moral? Kardec pergunta para os benfeitores na questão 629. Moral é a regra de bem proceder, isso é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem que procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, moral é distinguir o bem e o mal. Nós podemos fazer, se estamos em dúvida, se vamos tomar uma atitude, se fosse nós que estivéssemos recebendo essa atitude de outra pessoa. Esse é um exercício simples e extremamente instrutivo, que gera aprendizados. Mas seria interessante que realmente exercitássemos essa dinâmica de estarmos buscando fazer esse esforço de nos colocarmos no lugar do outro, quando estivermos em dúvida de uma atitude que vamos tomar, quando temos um objetivo. Se eu estivesse no lugar do outro, que vai receber as consequências dessa atitude, como eu me sentiria? Tem uma parte de uma mensagem do que está no livro Dias Felizes, que também fala dessa questão de comodismo, desse automatismo de eu não fazer os esforços necessários para perceber em mim o auto-engano, ou para perceber em mim quando o meu ego está falando alto, quando eu não estou fazendo os esforços para perceber essas leis que são esse norteador das escolhas corretas dentro da lei de liberdade. O Espírito Honório nos coloca falando sobre o esforço próprio que nós deveríamos estar desenvolvendo frente à lei de liberdade, para que eu possa fazer escolhas amorosas, justas e caridosas, portanto responsáveis. No cerne de toda a questão está o espírito imortal, superando a tendência ao comodismo, que é impulsionada pela preguiça, que sempre espera das forças externas o que deve ser vivamente realizado pelo próprio esforço do ser. Aí Honório nos traz essa nossa grande companheira reencarnatória, a preguiça. A talvez já tenha tirado muitas oportunidades
nossas de sermos relativamente felizes essa reencarnação, em cima dessa consciência tranquila do dever cumprido. Então, o comodismo e a preguiça, como coloca o Espírito Honório, muitas das vezes tem sido esse grande empecilho para que possamos estar felizes relativamente. E o Espírito Honório fala mais, ele fala que a lei de liberdade mostra com justiça e exatidão que somos livres para cruzar os braços, ou seja, para desenvolver o comodismo e a preguiça moral, e que basta a escolha de não cumprir as leis e já nos encontramos contrariando-as no imo da alma. Não poderemos, entretanto, escapar das consequências da nossa livre escolha. Quer dizer que só o fato de cruzar os braços, essa preguiça da escolha de não cumprir as leis, nós já estamos contrariando as leis, porque o universo é dinâmico. Ninguém veio ao mundo a passeio, ninguém veio ao mundo para ficar deitado, para ficar descansando em berço esplêndido, para ficar isolado do mundo, parado, quieto. Nós temos um compromisso de reparação. Muitos de nós ingressamos na reencarnação mediante ao acréscimo de juros, e foi investido em nós para que nós pudéssemos estar numa condição melhor, para que tivéssemos lucidez, inteligência, para que pudéssemos cumprir todos os nossos deveres conscienciais frente aos equívocos do passado, frente à vida dissoluta, frente ao comodismo, frente ao cruzar de braços, frente à preguiça moral de outras vidas. Portanto, nesta vida, todos nós temos esse grande compromisso. Do mesmo jeito que aqueles de nós que estão com preguiça e com braços cruzados, o inverso também é verdadeiro. O Honório nos fala isso, que o inverso também é real, pois quando o espírito imortal impulsiona em si toda a vontade de trabalhar as leis se movimentam na própria consciência para cumprir a vontade do espírito. Portanto, é um exercício de conexão com as leis através do nosso esforços pacientes, perseverantes e continuados. Então, nós, como espíritos imortais, nós temos uma grande missão de contribuir para a harmonia do universo, além de uma missão individual, de contribuir para a minha própria melhoria. Mas eu também tenho essa missão de contribuir para a melhoria do universo, através das leis harmônicas do universo. E quando eu não dou essa contribuição, eu não consigo uma interação, uma reverberação com essas leis universais. Porque eu fico fora de sintonia com esse universo, que ele espera um feedback meu no sentido de conexão com essas leis. E o centro espírita vem a ser esse laboratório moral. É dentro da casa espírita que nós nos alinhamos com esses propósitos. Porque se eu fico solto no mundo, levando a vida por minha conta, de forma individual, às vezes eu me perco, através do auto-engano, do meu comodismo, da minha preguiça moral. E o centro espírita vem a ser esse laboratório moral, que tem por divisa promover o conhecimento das leis divinas e ensinar aos seres encarnados sobre o funcionamento dessas leis, fazendo com que elas se tornem inteligíveis, para que eu possa compreender, para que essas leis possam ser aplicadas no meu dia a dia, de forma que eu possa fazer uma conexão, que essas leis façam sentido. O centro espírita tem esse grande compromisso de nos facilitar o entendimento para que as leis divinas se tornem inteligíveis para nós, para que eu entenda o funcionamento dessas leis, a conexão com essas leis universais, com as leis universais que estão na minha consciência. E o centro espírita tem esse grande compromisso de nos estimular, enquanto espíritos imortais, a pensar e sentir como espíritos imortais que somos, para que eu possa ter um sentimento claro, um conhecimento claro, para que isso desperte em mim essa verdadeira vontade de conexão com as leis. Isso só vai acontecer se as leis divinas fizerem sentido para mim. Se as leis não fizerem sentido,
eu não vou me sentir motivado a me conectar com essas leis. Principalmente quando eu estiver dando vazão ao meu modo automático de ser. Porque isso já está muito bem marcado, está muito bem treinado. São várias reencarnações agindo da mesma forma equivocada. E é muito trabalhoso ressignificar isso. Redefinir dentro de mim uma nova maneira de agir, esse descruzar os braços, sair desse comodismo que às vezes nós entramos nele. Parar de murmurar sobre essa missão que nós vemos lá na questão 115, nós refletimos sobre esse sentido dessa missão que todos nós recebemos, de cumprir esse propósito reencarnatório, de nos aproximarmos de Deus através do conhecimento da verdade. Então, no dia a dia, na convivência com o outro, percebendo essas nuances das leis divinas que eclodem na minha vida, que eu vou aprender, que eu vou conhecer essa verdade de forma prática e objetiva. E o centro espírita vem a ser esse laboratório moral que vai me apresentar as leis divinas, me apresentar eu como espírito imortal e, acima de tudo, de como fazer essa viagem interior através do pensamento reflexivo, onde eu vou estar me conectando com essas leis. Isso é extremamente relevante dentro dessa tríade, né? Deus, as leis divinas e eu, espírito imortal. E o que eu sou convidado a fazer? Fazer os esforços no limite das minhas forças, através de uma entrega e através da minha ação de conexão com essas leis. Através dessa dinâmica entre eu, as leis divinas e Deus, porque a nossa relação com Deus se dá através das suas leis, que estão no universo e estão dentro de nós, só que através da minha vontade eu vou me conectar com essas leis para que eu possa me conectar com Deus. Se não tiver esse esforço e essa vontade da minha parte, essa conexão ela não acontece, ela vai se retardando, mas um dia ela vai acontecer. E isso é muito importante para que eu possa fazer esses esforços para atrair essa essência das leis divinas na minha vida. Então, todos nós temos esse objetivo, desenvolver a nossa intimidade, essa vontade, essa conexão das leis que estão na minha consciência com as leis divinas. Isso é extremamente importante, é extremamente relevante. Quando eu penso, como que o universo se comunica comigo? Qual que é a linguagem do universo? A linguagem do universo são as suas leis, ele se comunica conosco através das suas leis. Daí eu vou entender a importância de eu conectar as leis que estão na intimidade da minha consciência, no meu coração, com as leis do universo. Então, se o universo se comunica por meio das suas leis, somente manifestando essas leis dentro de nós é que nós estamos em última comunicação com o universo. Então, essa sintonia nossa com o universo vai ser através da manifestação das leis dentro de mim. E como que as leis se manifestam dentro de mim? Através do desenvolvimento das virtudes. E as virtudes eu só desenvolvo na convivência com o outro, na convivência com o próximo. Principalmente o próximo mais próximo, que sou eu mesmo. Depois, os meus entes queridos, os parentes consanguíneos, que não é à toa que eles vieram de forma consanguínea, estão ali bem pertinho, para que eu possa fazer esses esforços no limite das minhas forças, com relação a esses irmãos em humanidade, que nessa reencarnação estão nos laços consanguíneos, e em terceiro, com todos os outros irmãos em humanidade, que não estão na condição de laços consanguíneos nessa vida, de parentes, mas que eu tenho esse mesmo compromisso de conexão com as leis, conexão com as virtudes, porque essa é a dinâmica, e esse é o grande papel do centro espírita, proporcionar essa conexão com essa realidade que todos nós temos, que todos nós somos, que somos espíritos imortais, essa vivência da conexão com as leis divinas
e a vivência das virtudes, que vai proporcionar essa conexão. Esse é o nosso grande desafio. É o nosso grande desafio reencarnatório, é o nosso grande desafio existencial, estar em conexão com as leis, principalmente com a lei de liberdade, que é essa lei que nos propicia a individualidade. Nós somos, cada um de nós, espíritos imortais. Só existe um anjo no universo inteiro. Esse universo de bilhões de galáxias. Cada um de nós somos seres únicos. E é justamente a lei de liberdade que nos transforma em espíritos únicos. Todas as particularidades que nós temos são frutos da lei de liberdade, que nos torna seres únicos no universo. Mas respeitar essa lei, agindo dentro do meu livre-arbítrio com discernimento, é isso que me faculta utilizar bem a lei de liberdade, utilizá-la em meu favor. Eu ter uma vida reflexiva, pensar nas consequências, nos objetivos das minhas atitudes. Isso é viver com responsabilidade. Isso é essa interação com a lei de liberdade com responsabilidade. Dentro do livre-arbítrio, eu vou estar semeando amor. Portanto, se eu estou semeando amor, eu vou estar colhendo amor. Que todos possamos refletir acerca dessa verdade inquestionável. Que todos temos a liberdade para fazermos o que quisermos, mas somos responsáveis por essa semeadura. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu sou responsável. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver e que possamos agir com responsabilidade frente a essa lei abençoada, que é a lei de liberdade e o livre-arbítrio. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer então a nossa prece de encerramento. Bondoso Jesus, nós te agradecemos por essa abençoada oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, refletindo sobre as leis divinas. Nós te rogamos humildemente, Jesus, fortaleça em nós a vontade sincera de fazermos os esforços no limite de nossas forças para cumprirmos o nosso propósito existencial, para desenvolvermos as virtudes que estão nesse propósito, para que possamos estar em sintonia, Jesus, com as leis abençoadas de Deus. Te pedimos, Jesus, por todos os nossos irmãos que se encontram nas ruas, nos hospitais, nos presídios, que todos possam, Jesus, estar na tua sintonia. Te pedimos também pelos nossos governantes, que eles possam ser tocados nas suas consciências da importância dos cargos que ocupam e que possam ter escolhas e atitudes pautadas na moral e na justiça. Te pedimos, Jesus, em especial, pelos nossos irmãos acometidos pela Covid, te pedimos por todos os agentes de saúde, te pedimos por essa casa amorosa que nos acolhe, o Centro Espírita Joana d'Arc, por todos os seus trabalhadores e todos os seus frequentadores. E te rogamos, Jesus, esteja conosco agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Ficamos por aqui, nos vemos novamente no domingo às 18 horas e na segunda-feira às 19h30. Até lá.